Pra quem tava sentindo falta da Dolores na temporada, bom, chegamos em um episódio que é basicamente inteiro só pra ela. Chegamos ao quinto episódio da quarta temporada, chamado Zhuangzi, que é baseado, até onde eu pesquisei, em um filósofo chinês, para um episódio que também tem uma pegada mais filosófica, né? A série nunca deixou de ser inteiramente filosófica ou de ter as suas discussões filosóficas, mas aqui a gente tem um episódio bem mais filosófico, digamos assim, que questiona muitas coisas, como a construção da sociedade, a construção de poder, a construção do eu no mundo, entre muitas outras coisas. Eu vou passar por algumas dessas questões aqui no episódio, mas primeiro agradecer vocês mais uma vez. Episódio passado, muita gente assistindo o vídeo, comentando, trocando uma ideia, sempre, como eu sempre digo, mesmo que eu talvez interprete algo de uma forma errada e tal. No episódio passado foi muito legal isso. As pessoas falando, eu não vi dessa forma, eu vi dessa, ou minha teoria é essa, e trocando essa ideia numa boa pra gente reforçar esses debates com muita educação sempre sobre a série. Então comente à vontade, vamos trocar essa ideia, curte o vídeo se gostar lá no final do vídeo e bora comentar sobre Westworld. E bom, eu fico muito feliz de ter acertado lá nos primeiros, acho que no primeiro ou no segundo episódio, as teorias. Já estava quase inteira confirmado no episódio passado, aqui se confirma. Eu sou péssimo para teorizar, por isso que eu geralmente nem faço teorias, porque quando eu faço nada dá certo. Mas eu falei lá no primeiro e segundo episódio sobre essa possibilidade da série ir para um caminho oposto, né? O contrário do que era o Westworld, da gente ter aqui os hosts se divertindo de alguma forma a partir do controle da mente dos humanos por meio lá das moscas. No episódio passado eu até expliquei, talvez tenha deslizado e cometido um equívoco. Na verdade a gente tem aqui mais claramente como funciona essa sociedade mesmo nesse episódio, com aqueles que eram crianças antes, agora mais de 20 anos depois, humanos controlados por moscas, enquanto os hosts meio que fazem o que bem entendem até certo ponto, né? Que essa é uma das discussões do episódio, que na verdade não é um mundo dos hosts, mas é o mundo da Charlotte Hale aqui. A gente ainda não tem uma noção total do escopo aqui, né? Porque o episódio fala sobre ser o mundo, mas aqui a gente continua vendo um lugar mais fechado. Não sei se eles vão ampliar além disso, mas a gente fica bem focado só em Nova York, sobretudo em Manhattan na temporada, né? A gente tem um episódio lá, a Christina Dolores indo para New Jersey, que também é ali do lado também em Nova York e tal, mas a gente fica bem fechado, a gente não tem a noção do quanto isso se espalhou ao redor do mundo e tal, e como ela controla todos esses lugares. Aqui, mais uma confirmação que eu tinha falado lá no começo, da possibilidade da Dolores estar escrevendo essas narrativas, mas não narrativas para hosts, mas sim para os humanos. O que aparece aqui nesse episódio, a gente tem também a confirmação das linhas do tempo, né? Como eu falo, parecia que tudo estava na mesma linha do tempo a partir do episódio passado, mas a gente só tem essa confirmação quando personagens se encontram, e aqui fica mais claro, né? A partir do momento que a Christina Dolores encontra a Charlotte ali como se fossem melhores amigas e tal, ela já questionando tudo. Então um episódio onde a gente não tem Caleb, a gente não tem Maeve, a gente não tem Bernard, a gente só tem um pedacinho da resistência ali tentando salvar uma das despertas, né, dos humanos despertos. Era algo que a Charlotte já tinha falado no episódio passado, né, sobre esse controle quando chega em certa idade, ou que não é 100% que funciona e tal. A gente vê aqui no episódio que já tem mais de 30 ocorrências de humanos despertando em um mundo que eles já não sabem mais o que é realidade e o que não é. E aí começa essa caça quase como uma diversão dos hosts para pegar esse humano que saiu do controle, esse tipo de coisa, né? Aqui a gente tem alguns questionamentos legais, como eu disse, é um episódio muito mais filosófico, então a gente tem a Charlotte aqui completamente insatisfeita, de certa forma todos os personagens insatisfeitos aqui, os principais no episódio. Então a gente tem a Charlotte insatisfeita porque ela pensava não numa replicação do que foi feito no passado,
dos humanos, o que os humanos faziam com os hosts, mas em usar os humanos inicialmente para os hosts se divertirem, fazerem o que quiserem e depois evoluírem para uma sociedade perfeita ou algo do tipo, o que fica claro aqui que não aconteceu, e aí está grande parte da frustração dela. Ao mesmo tempo, a gente tem o William aqui, o William host, questionando a sua própria existência e o seu lugar naquele mundo, justamente pelo que eu falei inicialmente. Não é o mundo dele, mas é o mundo da Charlotte. Então, a gente tem até uma questão aqui na relação de poder, a relação dela ser quem controla tudo. Ela ou a Dolores? Tem esse debate aqui dentro do episódio. Em certos momentos do episódio, a gente vê em 2 momentos específicos as duas sendo colocadas como deusas. Vamos lembrar que a bolinha da Charlotte era a bolinha duplicada, digamos assim, da Dolores, que se modificou a partir do momento que ela teve o contato com a família da Charlotte real e tudo mais. Então tem essa relação de, essencialmente, elas serem as mesmas pessoas. Mas elas são realmente a mesma pessoa? E quem está realmente no poder? Quem tem o poder de tudo ou quem está escrevendo tudo? Então tem essa ideia até de um lance meio ditatorial, de um momento as pessoas elas não aceitam mais ser controladas e tal. A gente vê isso tanto por parte dos humanos despertando de alguma forma, quanto por parte dos hosts, quando tem esse contato entre esses dois. E qual é a diferença, essencialmente, desses dois? Ela fez um mundo para os hosts, teoricamente. Só que os hosts estão felizes? Eles estão realmente vivendo o que eles queriam viver e construindo esse mundo perfeito? Ou eles estão tão presos quanto os humanos a essa lógica de uma mente maior, que seria a mente da Charlotte Hale, aqui, né? Da ex-Dolores, agora Charlotte Dolores. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Então traz alguns questionamentos legais aqui em um episódio que mostra justamente isso, né? Que não há uma felicidade, não há uma realização em ninguém aqui. A gente terá realização em algum momento, uma realização completa, digamos assim. Existe esse negócio de mundo perfeito. E aqui o William ele vai bater em algumas teclas interessantes, né? De falar da construção do mundo perfeito, da construção não só na relação de poder, mas de controle, de uma forma que essa sociedade funcione, digamos assim. E aqui eu vejo uma relação direta com a nossa própria sociedade, a sociedade que a gente vive. Essa ideia de você criar coisas para que tenha uma ordem, digamos assim. Então a gente vive numa sociedade que um banco é um banco e mexe com dinheiro porque assim foi determinado. Um papel virou dinheiro porque assim foi determinado para a gente conseguir fazer transações entre as pessoas. E isso com todas as instituições, com governos e tudo. Tudo funciona por essa ordem. As leis existem porque elas assim foram determinadas para tentar sair da barbárie e criar um mundo de ordem. Então é um pouco sobre isso que o William vai falar aqui, sobre esse mundo perfeito que de certa forma ele não fala isso, mas de certa forma ele se parece muito com o nosso mundo. Então, nessa tentativa de criar o mundo perfeito, eles criaram praticamente um ciclo, né? O que a gente vê aqui é um ciclo, até a partir do momento que os humanos começam a despertar, assim como no passado os hosts despertaram no parque. Então a gente vê quase como um ciclo se fechando. Na tentativa de criar o mundo perfeito, o que ela fez foi uma replicação quase que ao contrário. Então, de certa forma, tem até essa discussão de um ser superior aqui, né? A Charlotte ser encarada como se fosse Deus, como se ela tivesse o poder de controlar tudo aqui, né? Essa discussão que a gente pode levar também para os sistemas ditatoriais e coisas do tipo, e ao mesmo tempo ela ficando bem frustrada, né? Ela não aceitando aquele resultado e ela não tendo basicamente mais o porquê ela continuar com isso, né? O porquê dela viver, como se a vida dela tivesse ficado chata demais, né? A gente tem toda aquela sequência da dança e tal, a gente vê o cara tocando piano sendo controlado, os dedos dele sangrando e tal. Então é para mim uma sequência muito bem articulada, tanto visualmente quanto na sua discussão metafórica, digamos assim, que ela vai trazer, como todo o episódio vai trazer, com exceção talvez daquela pequena sequência que ela vai um pouco mais pro lado da ação, o resgate dos últimos humanos, né, como eles falam aqui, que é o pessoal ali da Resistência, que o Stubbs está junto. Confesso que eu não gosto muito da estruturação da geografia de cena e como é apresentada pra gente, e também das próprias regras que o episódio coloca pra gente. Então esse lance de situar
aqueles poucos personagens sendo caçados por todo mundo e de repente na cena seguinte não tem mais ninguém, eles se livraram tranquilamente, um deles lá conseguiu fugir de todos facilmente para atirar no William Host e salvar a mulher. Então eles colocam uma regra, digamos assim, de como funciona o lidar com um problema nesse mundo completamente fechado, como o chefe da Dolores mesmo fala para ela, que tá completamente fechado tudo. Só que na hora H, quando eles vão apresentar isso visualmente pra gente, pra mim, pelo menos, a sequência, ela não funciona por isso, né? Quase como se fosse, a partir do momento que eles fossem descobertos, seria algo impossível, porque todo o sistema seriam as pessoas que ali vivem, né? Até os hosts e tal, iam fechar o cerco para eles. E eles acabam se livrando de forma muito fácil, até a gente nem vê direito como isso acontece, porque a gente vai ver só o que acontece lá em cima do prédio, e eles se livram, e é isso. Então não gosto muito de como eles estruturam isso visualmente, essa sequência. Talvez a pergunta que fique ainda no episódio é: o Ted, como que ele foi parar ali? Ele é um artifício teve gente colocando nas teorias, um artifício do Bernard, possivelmente, ou a teoria que mais recorrente, ele é um artifício da Charlotte. Não parece, pelo menos na conversa ali da Dolores e da Charlotte. Pode ser que seja até a Charlotte testando a Cristina para ver se ela fala a verdade, se ela conta a verdade ou se ela vai mentir. A Charlotte meio que pega a mentira ali. Mas como que o Ted entra ali? Ele era um dos hosts, ele já fazia parte daquele mundo e despertou de alguma forma? Ou ele é, o que parece mais provável, um artifício de alguém para fazer a Cristina ali despertar? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual é a teoria de vocês para isso, o que vocês estão achando, o que vocês acharam do episódio, estão achando da temporada até agora. Para mim, uma temporada muito melhor até agora do que a passada. Ela volta um pouco na essência da série, apesar da ambientação ser muito diferente, e um destaque aqui para essa ambientação que mistura Manhattan atual com esse lado mais tecnológico. Para mim funciona muito bem, já elogiei isso anteriormente, mas para mim volta um pouco tanto na ideia da ficção científica e da filosofia que se conecta com a ficção científica. Então, a partir do momento que a gente tem a discussão sobre a sociedade, sobre nós mesmos, o que define alguém como um ser humano, esse tipo de coisa, para mim vai funcionando muito bem a temporada. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, primeiro comentário fixado, tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.